Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos. Este é o canal Cido Assis. Quero dar as boas-vindas e já pedindo aí a você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e que também vai dando aí o seu like. Seu like é importante, vai fazer com que esse vídeo ele ganhe um alcance maior. Eu já vou de antemão, né, avisando que se sai um pouco de barulho aí é devido à chuva, tá? Que estou gravando aqui nesse momento e tá chovendo, tá? Bom, vocês sabem, assim, principalmente quem nos acompanha aqui no canal, o quanto a gente tem batido, assim, contra a fake news. E o quanto que também nós aqui, quando eu falo nós, né, a defesa aqui do canal, defendemos que haja, sim, regulação de redes. Regulação no que diz respeito a essa liberdade, né, que nós temos aí nas redes sociais e que por trás disso vem todo um discurso sobre a liberdade de expressão, mas que a gente sabe que as redes sociais, elas necessitam sim de regulação. Elas necessitam de regulação. E aí eu quero trazer aqui para vocês esse assunto sobre fake news, novamente, né? Por isso porque eu estou dizendo assim que aqui no nosso canal, se vocês lembrarem ou tiveram acesso também, dão uma verificada nos vídeos que eu já tenho postado aqui, eu já tenho batido em cima com relação a essa questão de fake news, ou seja, contra a fake news. A gente não defende de maneira nenhuma a fake news. E aí eu quero aproveitar o ensejo, trazer aqui uma notícia, tá? Que eu encontrei essa notícia na revista Fórum, achei muito interessante esse material, esse texto, que tem como título assim: Fake News e Teorias da Conspiração. Entenda como desinformação se propaga nas redes de ódio. Estudo de conselho acadêmico formado por especialistas de diferentes países confirma que informações manipuladas se disseminam como um vírus nas plataformas digitais. Olha só, né? Desde a eleição então, de 2016 nos Estados Unidos, a desinformação aumentou em alcance e sofisticação em todo o mundo, interferindo em eleições democráticas. No ciclo eleitoral de 2024, no mesmo país com o mesmo candidato que deu origem ao termo fake news, teorias da conspiração sobre o clima, agenda woke, a vida dos imigrantes, das pessoas trans e das mulheres, além das teorias eleitorais enganosas de Elon Musk, dono do X, e o alinhamento declarado da Meta, Apple e Google agora dão um tom mais aprimorado e concentrado da desinformação e do poder sobre a informação. Uma pesquisa conduzida pelo Conselho Acadêmico da PLOS ONE revelou que cerca de 73% dos americanos já se depararam com notícias enganosas relacionadas às eleições. E aproximadamente metade tem dificuldades em distinguir entre fatos e fake news. Ao mesmo tempo, as preocupações com a desinformação também já estão amplamente difundidas no mundo. 85% das pessoas em diferentes países estão preocupadas com a ineficiência do combate à desinformação. Vejam bem, a ineficiência do combate à desinformação. Aí assim, o texto é um pouquinho longo, vou depois deixar ele na descrição, mas é muito interessante aqui é apresentado alguns gráficos, alguns estudos que foram feitos, mas tem uma coisa assim que está muito evidente, gente, nessa questão das fake news. É interessante porque a gente achava assim, depois que passaram as eleições, principalmente aqui no Brasil, né, com a eleição de Lula, a impressão que se tinha, com a gente vendo aí as ações do Alexandre de Moraes, essa questão de denúncias contra o gabinete do ódio, enfim, tudo que a gente já sabe a respeito de muitos aqui, de modo especial, ligados assim, ao mundo do bolsonarismo, tem trabalhado muito nessa linha das fake news. E a gente vendo, assim, percebendo toda uma movimentação
jurídica, toda uma movimentação, inclusive até na própria internet, né, nas redes sociais, do combate a essa questão das fake news, a gente imaginava que muita coisa pudesse, assim, melhorar, né? Melhorar de forma significativa, que pudesse diminuir essa questão das fake news. Mas passa a eleição, vem a eleição, e o que a gente vê é, assim, o domínio, infelizmente, desse tipo de coisa. Fake news tomando conta. E a explicação que eles apresentam aqui é muito interessante dessas pesquisas. Porque e a gente já desconfiava disso, né, há um bom tempo, não é de hoje, a gente já desconfiava disso, há sim todo um trabalho, tá? Toda uma, vamos dizer assim, uma facilitação para que essa fake news ela ganhe, né, ganhe assim, mais espaço. Aliado à questão da fake news vem a questão da desinformação, que é muito falado também aqui, né? Não é apenas a fake news, mas a desinformação, tá certo? Você tem as notícias falsas, que é a fake news, mas você tem também o trabalho da desinformação. E às vezes esse trabalho da desinformação ele pode vir assim caracterizado como se fosse uma coisa assim muito boa, uma coisa muito verdadeira que às vezes é passado pelas redes sociais e no entanto está ludibriando, enganando e assim por diante as pessoas. Mas assim, o que a gente foi aqui, que eu fui lendo, uma coisa que mais espalha mais, né, ganha mais alcance em termos de notícias e assim por diante, é o que está mais relacionado a uma coisa que eles colocam aqui, que tem a ver com o ódio, o discurso do ódio, as fake news, tá, e a desinformação. São esse tipo de situação assim que ganha mais força. Aí tem situações aqui que tem a ver com a questão dos algoritmos. Os algoritmos já estão, vamos dizer assim, preparados para esse tipo de situação. E aí você tem uma série de justificativas, né, do porquê de tudo isso. Que inclusive as próprias redes sociais trabalham, fazem questão de, às vezes, vamos dizer assim, trabalhar um pouco mais nessa linha. Isso porque você tem aí por trás, né, disso tudo, você tem ganhos financeiros, propagandas e assim por diante. Ou seja, você tem uma forma melhor de você atingir um público maior e assim por diante. De um certo sentido, o que a gente viu, a gente percebeu aqui, inclusive vendo aqui essa pesquisa toda, é que as chamadas notícias verdadeiras, tá? As coisas assim, um trabalho mais sério, vamos dizer assim, que poderíamos mencionar, um trabalho como o nosso, que a gente faz aqui, um exemplo, isso daqui ele tem muito pouca repercussão. Ele tem muito pouca repercussão. É igual se a gente pegasse do ponto de vista do marketing, né? Sabe o marketing? Em propagandas, aquela coisa toda. Você tratar de coisas muito sérias, de coisas verdadeiras, ele não tem muito marketing. O que tem mais marketing, então, são notícias falsas, enganações e assim por diante. O discurso do ódio, que também está muito presente aí. Isso daqui deixa a gente assim um pouco assustado, né? Deixa a gente um pouco assustado. Vamos ver aqui. Por que fake news se tornam virais? Quando a desinformação é feita para furar a bolha dos infectados é quando surge o perigo. A reportagem da Fórum perguntou ao especialista em redes sociais, Sérgio Amadeu, como as grandes empresas de tecnologias adquirem lucro através do ódio e da desinformação. Olha só. O sociólogo destacou que as plataformas atuam numa certa economia da atenção, um conceito do economista Herbert A. Simon em 1970, em que hoje descreve a política econômica das Big Techs. Abre aspas. Elas querem que na rede proliferem conteúdos que são mais chamativos, ou seja, mais espetaculares. E o que tem ocorrido é que os algoritmos são organizados para poder privilegiar os discursos espetaculares. Não necessariamente o discurso verdadeiro e muito menos o discurso que traz características mais completas da realidade, destacou.
As corporações que controlam as redes sociais online retiram o perfil das pessoas, coletam dados das ações que as pessoas têm na rede para decodificar ou para conhecer o comportamento, os gostos, os interesses dessas pessoas. E com base nisso, elas oferecem conteúdos que são mais propensos a chamar a atenção dessas pessoas. Então, olha só. E agora, nesse momento, nós estamos assim vivendo um momento bem difícil e a tendência, a meu ver, assim, é que a extrema-direita ganhe força, porque a extrema-direita está muito mais assim à frente de situações como essas que nós estamos vendo aqui. A extrema-direita não tem nenhum problema. O trabalho é esse, é o trabalho da desinformação, é o trabalho das fake news, porque elas sabem muito bem que elas ganham eleições dessa maneira. Tá? E como eu estou dizendo para vocês que nós estamos numa situação ainda mais difícil, que a gente já sabe muito bem com o Trump presidente nos Estados Unidos e o quanto que esses donos dessas redes já se agarraram, né, junto lá com o império, com o imperador, né? E o Trump dando toda a sustentação, por exemplo, para esses donos das grandes redes, né? O Elon Musk, como vocês já sabem muito bem, né? Aquele Zuckerberg também, lá junto, e outros mais. E o quanto que a coisa, assim, a tendência é fortalecer cada vez mais esse tipo de situação, da desinformação, da notícia não verdadeira, das inverdades, ou seja, não se trabalha assim mais do ponto de vista ou preocupado mais com a verdade. Trabalha mais do ponto de vista de quanto mais você enganar, quanto mais você iludir uma população, melhor é. Porque também, ao mesmo tempo, é como eu estou dizendo para vocês, o lucro está aí garantido nesse meio todo. Quanto mais você ilude, quanto mais você coloca toda uma população, né, que vai seguindo nessa linha sabe, da desinformação, da notícia falsa, essa coisa toda, você tem todos os meios da propaganda, da economia, do ganho da economia, que eu quero dizer, do ganho econômico para os grandes, para esses grandes donos dessas redes. E também, ao mesmo tempo, o quanto que aquilo que eles desejam, ideologicamente falando, que eles querem, né, numa eleição, se numa eleição é você derrubar as esquerdas, você detonar com tudo que seja de esquerda, e eles conseguem muito bem através desse tipo de trabalho. Então, quanto mais isso acontecer, melhor é. E esse que vai ser o trabalho daqui para frente, tá, gente? Porque é igual eu tô dizendo, enquanto a gente imaginava que pudesse haver controle, pudesse, sabe, haver regras, haver leis, a coisa parece que ela não está surtindo muito efeito, né? Ela não está conseguindo surtir efeito, infelizmente. E aí, então, você vai ter, desde a Europa, eleições na Europa, parece-me que na Alemanha, daqui a uns tempos, vai, né, ter eleição 2026, o Brasil, né? A tendência é cada vez mais esse tipo de situação se fortalecer, infelizmente, para poder dar mais sustentação, dar mais força para a extrema-direita ganhar o poder. Infelizmente, essa é a situação delicada e difícil que nós estamos vivendo nesse nosso mundo e também aqui no nosso país. Um grande abraço, é isso que eu tinha de trazer aqui para vocês. Comentem, tá? Façam um comentário de vocês, é importante. E até a próxima. Um abraço.